noite. Seja bem-vindo ao Crônicas do Abismo. Hoje guiarei o seu descanso, então, antes que o sono chegue, deixe seu like e inscreva-se no canal. Nos conte de onde você nos escuta agora e que horas são na sua cidade. Agora respire fundo, deite-se em uma posição confortável, feche os olhos e relaxe. Boa noite, meu nome é Amanda Ribeiro, tenho 28 anos e sou de Franca, interior de São Paulo. Nunca fui do tipo que acredita em coisas sobrenaturais, nem gosto de filmes de terror. Sempre achei que a maioria dessas histórias era invenção, exagero ou pura histeria. Mas depois do que aconteceu comigo no ano passado, eu simplesmente não consigo mais dormir direito. Meu relato é real. E se alguém ouvir isso achando que é só mais uma história de internet, bom, espero que continue pensando assim, porque viver isso é outra coisa, muito pior. Sou babá profissional desde os 22 anos, trabalho registrada por uma agência que presta serviço para famílias de alto padrão. Geralmente fico com crianças durante o dia, mas em 2023 uma proposta diferente apareceu. Cuidar de uma criança durante a noite, das 19 horas até as 7 horas da manhã. O pagamento era muito bom, quase o dobro do valor padrão, e os pais pareciam gente séria. Aceitei sem pensar duas vezes. Afinal, era só uma criança dormindo, né? Que mal poderia haver? A primeira visita foi tranquila. A casa era grande, estilo sobrado moderno, no bairro mais nobre da cidade. Quando bati a porta, fui recebida por Luana e Marcelo, um casal na faixa dos 40 anos, muito educados, mas um pouco formais demais, sabe? Tinham uma filha de 3 anos chamada Isadora, uma menininha linda, cabelos cacheados, bem quieta. Me explicaram que ela já dormia cedo e que minha função era basicamente garantir que ela estivesse bem e gravar áudios curtos a cada hora, descrevendo a noite. Disseram que isso os ajudava a manter a tranquilidade enquanto viajavam a trabalho. Confesso que achei estranho no começo, mas eles foram claros. Nada de vídeo, só áudio, e que eu devia enviar os arquivos em tempo real por WhatsApp toda hora. Como era fácil, tipo, Isadora está dormindo, tudo calmo por aqui. Não vi problema. Nas primeiras noites tudo correu bem. Ela dormia por volta das 20 horas e não acordava até de manhã. Eu passava o tempo lendo ou mexendo no celular. Toda hora mandava um áudio. São 22 horas, tudo calmo, a Isadora está bem. Simples assim. E eles sempre respondiam com um emoji de joinha ou obrigado. Tudo parecia normal. Até a quarta noite. Era 1h da manhã quando ouvi algo estranho vindo do quarto da menina. Não era choro. Parecia uma espécie de risada abafada, bem baixa. Levantei do sofá e fui até o corredor. A porta estava entreaberta. Quando empurrei com cuidado, encontrei Isadora deitada, de olhos fechados, exatamente como sempre. Cheguei perto. Ela estava dormindo profundamente. Voltei para o sofá um pouco confusa. Talvez tenha sido imaginação minha. Mas quando fui ouvir o áudio que tinha mandado às 00h, senti um calafrio. Minha voz estava lá como esperado, mas nos últimos segundos do arquivo havia outra voz. Um sussurro, quase imperceptível atrás da minha. Repeti várias vezes. Parecia dizer alguma coisa como, não deixa ela acordar. Pensei em mostrar aos pais, mas achei que iam me achar louca. Então, apaguei o áudio, gravei outro mais curto, limpo, e reenviei. A noite passou, mas eu não consegui dormir. Na noite seguinte, fui mais atenta. Às 23 horas, mandei o áudio normalmente, mas dessa vez salvei uma cópia para mim antes de enviar. Quando escutei, o mesmo sussurro, igualzinho, mas agora parecia mais claro. Ela vai lembrar. A voz era masculina, rouca, como se viesse de muito longe. Não aguentei. Mandei uma mensagem para Luana, perguntando se tinha alguém com acesso às câmeras internas da casa, mesmo que tivessem dito que não havia.
A resposta foi seca. Não se preocupe com isso, apenas siga as instruções. Algo naquilo me incomodou. A frieza, a pressa em encerrar o assunto. Na sexta noite as coisas pioraram. Por volta das 2 horas, comecei a ouvir passos no andar de cima. Era impossível. Luana e Marcelo tinham me garantido que o segundo andar estava vazio, que ninguém dormia lá. Subi devagar, gravando no celular para ter prova. Nenhum sinal de movimento. Quando desci, encontrei Isadora sentada na ponta do sofá. Ela não estava sonâmbula, estava acordada, me olhando, sem piscar. Perguntei se estava tudo bem, e ela respondeu com uma voz fina. Ele disse que você está atrapalhando. Quem, Isa? Perguntei, agachada na frente dela. Ela só balançou a cabeça devagar e voltou para o quarto sozinha. Na manhã seguinte, liguei para a agência pedindo para sair daquele trabalho. Eles disseram que Luana já havia ligado antes de mim, dizendo que eu não precisava mais voltar, que tinham agradecido, mas encerrado o serviço. Suspirei aliviada. Mas uma semana depois, recebi uma mensagem de número desconhecido. Era um áudio. Quando dei play, era minha voz. Exatamente um dos áudios que eu havia enviado naquela madrugada estranha. Mas ao fundo, além da minha voz e do sussurro, havia outra coisa. Bloqueei o número na hora e comecei a investigar a família. Descobri que aquela casa tinha sido vendida há apenas 2 anos. Antes, pertencia a outra família. Uma babá havia morrido ali dentro, enforcada, no quarto do segundo andar. Nunca encontraram o culpado. E o pior, o nome dela era Amanda. Igual ao meu. Desde então, tenho pesadelos com aquela casa, com aquela criança. E com a minha própria voz, sendo usada por alguém ou alguma coisa que nunca deveria estar ali comigo. Eu nunca mais aceitei nenhum trabalho à noite. E se algum dia você ouvir uma gravação sua, mas com algo a mais, não escute de novo. Apague. E reze para que não seja tarde. As semanas passaram, mas algo dentro de mim não sossegava. Eu sonhava com aquela casa quase toda noite. Às vezes, ouvia os áudios no meio da madrugada, mesmo sem ter recebido nada. Outras vezes, acordava com a sensação de que alguém estava parado ao lado da minha cama, respirando devagar. Cheguei a procurar ajuda psicológica, mas era difícil explicar. Eu mesma achava que podia estar enlouquecendo. Foi só 2 meses depois que tomei coragem e fui até a rua da casa. Era sábado de manhã, o sol forte, movimento tranquilo no bairro. Estacionei o carro do outro lado da rua e fiquei observando. A fachada seguia igual, cortinas fechadas, portão automático. Em certo momento vi uma mulher sair. Não era Luana. Era outra mulher, mais jovem, com uniforme de limpeza. Esperei ela caminhar até a esquina e fui atrás. Disse que tinha trabalhado lá como babá e queria apenas tirar uma dúvida. Ela ficou um pouco receosa, mas depois se abriu. Você sabia que uma babá morreu lá dentro, né? Ela soltou como se não aguentasse guardar aquilo. Sei, eu descobri. Respondi. A patroa nova diz que não é nada demais, que é invenção. Mas eu já vi coisa estranha. A TV liga sozinha. Um dia, ouvi uma gravação no meu celular que eu nunca fiz. Parecia uma voz chorando, bem baixinho. Igualzinho você tá falando. Aquilo me gelou por dentro. A voz, os áudios, tudo estava voltando. Naquela noite, decidi ouvir novamente o último áudio que recebi. Aquele da minha própria voz. Coloquei fones, sentei na cama, desliguei todas as luzes. Respirei fundo e dei play. No início era só o que eu já conhecia. São 2 da manhã, tudo calmo. A Isadora está dormindo. Mas depois, a voz rouca. Ela vai lembrar. E então o choro. Mas agora, algo a mais. No fundo do áudio, bem distante, escutei uma segunda voz, uma que eu nunca tinha percebido. Era difícil descrever. Soava, familiar, como se fosse a minha voz, mas mais velha, mais sofrida. Dizia:
Você não devia ter voltado. Na mesma hora, meu celular travou. A tela ficou preta por um segundo. Depois ligou de novo. Quando fui ver meus arquivos de áudio, havia um novo nome estranho, uma sequência de letras e números. Duração, 4 segundos. Eu não havia gravado aquilo. Dei play com a mão tremendo. Era Isadora. Ela dizia: "Agora você vai ficar aqui com a gente." A gravação terminou com um ruído forte, como se alguém tivesse batido no microfone. E por fim, um último som. O grito de uma mulher. Mas não era um grito comum. Era o mesmo grito que eu escutei uma vez em um pesadelo, semanas antes. E naquele pesadelo, eu morria. Apaguei o arquivo, desliguei o celular e saí de casa. Dormi no carro aquela noite. No dia seguinte, tentei levar o celular a um técnico. Ele disse que não havia nenhum áudio com aquele nome, que provavelmente era coisa da minha cabeça. Mas eu sei o que ouvi. Eu sei que não foi imaginação. Depois disso, tentei recomeçar a vida. Mudei de cidade, troquei de número, saí da agência. Hoje trabalho em uma escola infantil, apenas durante o dia. Nunca mais aceitei trabalhos em casa de família, muito menos à noite. Mas tem uma coisa que nunca parou. Toda vez que eu escuto um áudio meu, mesmo os que gravo por acaso, fico esperando ouvir aquela voz, esperando o momento em que ela vai voltar e me lembrar de que ainda estou marcada. E talvez, só talvez, eu nunca tenha realmente saído daquela casa. Talvez algo tenha ficado comigo. Talvez eu esteja gravando isso agora só para avisar você. Porque se algum dia alguém te pedir para mandar áudios de madrugada, de uma casa onde tudo parece calmo demais, diz não. Ou, pelo menos, não ouça os áudios de volta. Nunca. Meu nome é Júlia Mendes, tenho 26 anos, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Desde os 19 trabalho como babá e sempre me considerei boa no que faço. Sou discreta, cuidadosa, tenho referências e até então nunca havia passado por nada que me fizesse pensar em mudar de profissão. Mas o que aconteceu em 2022 me destruiu por dentro. Ainda tento lidar com isso até hoje, e se estou contando é porque preciso tirar esse peso do peito. Não espero que acreditem em mim, mas só de conseguir falar já me alivia um pouco. E quem sabe, alguém aí, depois de ouvir isso, comece a prestar mais atenção onde pisa. Fui contratada por uma família chamada Vieira. Eles viviam numa casa antiga, afastada da zona urbana, numa área de mata, quase no limite entre Juiz de Fora e uma cidadezinha chamada Pequere. A casa era enorme, de 2 andares, estilo colonial restaurado, cercada por muros altos e portões eletrônicos. Não era o tipo de lugar em que se espera ouvir uma criança chorando ou ver roupas de bebê no varal. Mas quando cheguei, havia uma menina de uns 4 anos, chamada Lara. A proposta era simples: cuidar da Lara durante o dia, das 8 horas às 18 horas. Os pais dela, Caio e Verena, disseram que trabalhavam com pesquisa espiritual, mas não entraram em detalhes. Desde o início, notei um ar estranho na casa. O silêncio era profundo demais, como se o lugar tivesse sido vedado do mundo externo. Nenhum som de passarinho, nenhum barulho da mata. Só aquele ar parado, denso, o tempo todo. Lara também era diferente. Nunca sorria. Não falava quase nada, só balbuciava algumas palavras e vivia desenhando coisas estranhas, símbolos, olhos, figuras humanas em posições esquisitas e, o que mais me assustava, várias crianças com rostos riscados. No segundo dia, notei que durante certo período da tarde, sempre entre 14 horas e 15 horas, os pais dela se trancavam no andar de baixo. Pediam que eu não descesse por nada. Diziam que estavam em oração. Só que por oração, eles queriam dizer gritos abafados, barulhos de água fervendo e, às vezes, juro por tudo que tenho de mais sagrado, sons de risadas que não pareciam humanas, rasgadas, secas,
No quinto dia, ouvi uma criança gritando. Não era a Lara, era outra criança. Corri para a varanda e vi uma van branca saindo do portão da casa. As janelas estavam cobertas por jornal. Falei com Verena assim que a vi, mas ela apenas disse com um sorriso calmo: deve ter sido um gato, Júlia. Às vezes eles gritam como crianças, mas eu sei o que ouvi. Não era um gato. No dia seguinte, fui ao banheiro dos fundos e encontrei o chão manchado. Era como ferrugem, mas fresca. Peguei um pedaço de papel higiênico, encostei e ficou vermelho. Sangue. Era sangue. Voltei à sala trêmula e lá estavam Verena e Caio sentados, olhando para mim em silêncio, como se soubessem onde eu tinha estado. Pensei em desistir ali, mas eu precisava do dinheiro. Minha mãe estava doente, os remédios eram caros e eu precisava do emprego. Então voltei no dia seguinte e foi nesse dia que comecei a juntar as peças. Por volta das 15 horas, Lara dormia e eu ouvi passos no andar de cima, um lugar que teoricamente era usado só para armazenamento. Peguei coragem, subi com o máximo de silêncio possível e fui até o fim do corredor. De uma das portas saía uma luz avermelhada, como se tivesse uma vela acesa lá dentro. Quando encostei o ouvido, ouvi vozes, muitas vozes, e um barulho de faca riscando metal. Quando a porta se abriu de repente, quase caí de costas, mas não tinha ninguém ali. A sala estava escura, sem vela nenhuma. Só havia símbolos pintados no chão, muitos deles parecidos com os desenhos da Lara, alguns com palavras em latim, outros com coisas que pareciam nomes de pessoas. No canto, um altar de pedra, e ao lado dele, o que parecia ser um cabelo de criança, enrolado com fita vermelha. Desci correndo, mas fingi que estava tudo bem. Verena me esperava com um copo de suco. Eu não tomei. A essa altura, eu já sabia que precisava sair dali, mas queria entender o que estava acontecendo. No outro dia, cheguei mais cedo. Esperei Verena sair do quarto e entrei no escritório dela. Lá havia um armário com fechadura, mas na gaveta da escrivaninha encontrei algo pior do que qualquer coisa que eu podia imaginar. Havia fotos, muitas, todas com crianças, algumas tiradas na casa, outras fora dela. Em algumas, as crianças pareciam desacordadas. Em outras, chorando. Havia datas rabiscadas atrás de cada foto, como se fossem registros. Algumas dessas datas batiam com as semanas em que eu estava lá. Pensei em chamar a polícia ali mesmo, mas algo me impedia. Um medo que eu não conseguia explicar. Uma sensação de que se eu fizesse qualquer coisa errada, eu não sairia viva dali. Naquele fim de semana, decidi voltar à noite, escondida. Sim, eu sei que foi imprudente, mas algo me dizia que eu precisava ver com os meus próprios olhos. Esperei até às 22 horas e pulei o muro pelos fundos. A janela da cozinha estava destrancada, exatamente como eu havia deixado na sexta. Entrei em silêncio total. A casa estava mergulhada numa escuridão pesada. Ouvi vozes vindas do porão, que eu nem sabia que existia. Desci com cuidado, e o que vi ali, nunca vou esquecer. O porão era amplo, de teto baixo, iluminado apenas por velas dispostas em círculos. No centro, havia algo que parecia um símbolo desenhado com sangue seco. Em volta, Caio, Verena e mais 3 pessoas que nunca tinha visto antes, todos com túnicas vermelhas, capuzes cobrindo o rosto, murmurando uma língua que eu nunca tinha escutado. No canto da sala, uma criança. Não era a Lara, era um menino. Devia ter uns 6 anos. Estava amarrado, com um pano na boca, se debatendo devagar, como se estivesse dopado. Meu coração quase explodiu no peito. Eu quis gritar, correr, chamar alguém, mas minhas pernas travaram. O que vi em seguida me deixou paralisada. Verena levantou uma faca curva com cabo dourado. Ela murmurava alguma coisa enquanto todos os outros repetiam em uníssono. Quando a faca se aproximou do menino, ouvi um sussurro muito perto de mim, mas não tinha ninguém ali. O sussurro dizia: "Você já é parte disso agora, Júlia. Não tem mais volta."
De repente, uma vela caiu no chão. O fogo se espalhou devagar por um pano estendido ao lado do altar. Um dos encapuzados gritou. A cerimônia se desfez por segundos, e foi o que bastou. Corri até a criança, cortei as cordas com uma faca menor que estava em uma mesa lateral e a puxei comigo escada acima. As vozes atrás de mim ecoavam como se fossem de 100 pessoas. Nunca vou esquecer. Consegui sair pela mesma janela. Corri com o menino no colo até o mato, onde deixei meu carro escondido. Arranquei em disparada até o hospital mais próximo. Inventei que ele tinha sido abandonado na estrada. Levaram ele para assistência social e eu fui para a delegacia no dia seguinte. Relatei tudo. Mostrei as fotos que tinha tirado do altar. Levei a polícia até a casa, mas a casa estava completamente vazia. Nada de altar, nada de túnicas, nenhuma vela, nenhum símbolo no chão. Lara e os pais sumiram sem deixar vestígios. Disseram que a casa estava registrada em nome de uma empresa fantasma e que os donos anteriores haviam morrido num acidente de carro 5 anos antes. Sim, 5 anos. Os documentos estavam lá, com datas e tudo. Mas eu os vi. Eu cuidei da filha deles. Eu falei com eles durante quase um mês inteiro. O que é pior, no sistema da assistência social, disseram que o menino que eu resgatei desapareceu horas depois de ser acolhido. Simplesmente desapareceu do abrigo, sem ninguém ver. Como se nunca tivesse existido. Minha vida virou um inferno depois disso. Passei a receber ligações anônimas com respiração pesada do outro lado. Encontrei uma cruz invertida riscada na porta do meu apartamento. Minha mãe, que nunca teve problema de saúde mental, teve uma crise severa e começou a repetir que a casa estava dentro de mim. Tentei fugir, mudei de cidade, troquei o número, vendi o celular. Comecei a trabalhar com outra coisa, mas nada disso adiantou. Em algumas noites, ainda acordo às 3 horas da manhã com uma voz me chamando pelo nome. Uma voz que vem de dentro do meu travesseiro, do meu armário, do meu peito. Há 2 meses achei um papel debaixo da minha porta. Nele havia apenas um desenho, uma criança com o rosto riscado e uma data. A mesma data que está gravada atrás da última foto que peguei naquela gaveta. Ontem recebi uma mensagem no WhatsApp de um número que não existe mais. Tinha uma foto da Lara com os olhos completamente negros e embaixo escrito: ainda faltam 2. Só Deus sabe o que isso quer dizer. Só sei que não sou mais a mesma. Tenho pesadelos constantes. Me olho no espelho e às vezes acho que não sou eu. Sinto algo respirando junto comigo. Algo que me acompanhou desde aquela noite no porão. Algo que se alimenta do medo e do silêncio. Nunca mais consegui me aproximar de crianças. Nunca mais consegui entrar numa casa com luz fraca ou cheiro de vela. Nunca mais consegui dormir com as luzes apagadas. Não faço esse relato para chocar ninguém, nem para ganhar atenção. Eu só precisava deixar isso registrado, porque se um dia eu desaparecer, e eu sinto que esse dia está próximo, talvez alguém encontre essa história e saiba que o mal, ele não usa chifres, ele não grita, ele se senta na sua frente, de terno e gravata, e te oferece um emprego de babá. Mas o preço é a sua alma. Meu nome é Carolina Moura, tenho 33 anos, sou de Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Sou mãe de 2 meninos, o Lucas, de 5 anos, e o Rafael, de 3. Sempre fui muito protetora, talvez até um pouco exagerada. Mas o que aconteceu com a minha família destruiu tudo que eu achava saber sobre segurança, confiança e sobre o mal. Até hoje me culpo, porque fui eu que abri a porta. Fui eu que deixei aquela mulher entrar na minha casa. Era junho de 2023. Meu marido, Daniel, havia voltado a trabalhar presencialmente e eu estava sobrecarregada cuidando dos 2 meninos sozinha. Comecei a considerar a ideia de contratar uma babá. Fiz tudo certo, ou pelo menos achava que sim. Divulguei em grupos de mães, pedi indicação, fiz entrevistas.
Foi numa dessas entrevistas que conheci a Bianca. Ela parecia perfeita, calma, educada, bem articulada. Tinha 27 anos, aparência comum, cabelos pretos lisos, pele muito clara, sem nenhuma tatuagem, sem nada que chamasse atenção. Trazia um currículo modesto, mas com boas referências, que depois eu descobriria eram todas falsas. O que mais me conquistou foi o jeito que ela olhou para os meninos. Um olhar calmo, mas com atenção, como se já os conhecesse. Lucas, que normalmente era mais reservado, se aproximou dela com facilidade. Rafael até riu quando ela pegou ele no colo. Contratei Bianca no mesmo dia. Começaria na semana seguinte, das 8 horas às 17 horas, de segunda a sexta. Nos primeiros dias, tudo correu bem. Bianca era extremamente pontual, falava pouco, mas fazia tudo direitinho. Alimentava os meninos na hora certa, deixava a casa limpa, guardava os brinquedos. Era quase robótica, e talvez isso devesse ter me alertado. Na segunda semana, notei que Lucas começou a acordar à noite suado, chorando. Quando eu perguntava o que tinha acontecido, ele dizia: "A moça do espelho não deixa eu dormir." Achei que era coisa da idade, sonhos, imaginação. Na terceira semana, Rafael parou de comer. Ficava olhando fixamente para a parede da sala, como se alguém estivesse ali. Chamei pediatra, psicólogo, nada resolvia. Um dia cheguei em casa mais cedo e ouvi Bianca cantando uma música que eu nunca tinha escutado. Uma melodia lenta em outra língua. Parecia latim ou algo antigo. Ela estava na sala com os 2 meninos sentados no chão, completamente imóveis, olhando para ela como se estivessem hipnotizados. Ela parou de cantar quando me viu. Sorriu. "Eles adoram essa canção. Acalma bastante", disse ela. Algo naquela cena me gelou. Comecei a desconfiar e naquela noite decidi instalar uma câmera escondida na sala, onde os meninos passavam a maior parte do tempo. No dia seguinte, enquanto eles dormiam, fui rever as imagens no notebook e o que vi ali me tirou o chão. Bianca esperava eu sair de casa, fechava todas as cortinas e colocava os 2 sentados um de frente para o outro. Depois desenhava símbolos no chão com giz branco. Colocava uma vela preta no centro e começava a falar em uma língua incompreensível. Em certo momento, ela segurava a cabeça dos meninos com força, encostava a testa dela na deles e murmurava como se estivesse rezando, ou invocando alguma coisa. Num dos vídeos, Lucas começa a chorar, tentando levantar. Ela empurra ele de volta com frieza, como se ele fosse um boneco. Não contei nada para o Daniel naquele momento. Não sei por quê. Talvez por medo. Talvez por vergonha de ter colocado aquela mulher perto dos meus filhos. Só sei que no dia seguinte dispensei Bianca. Inventei que minha sogra viria passar uns dias conosco e cuidar dos meninos. Ela não questionou. Apenas pegou as coisas dela, sorriu e disse: "Foi um prazer. Eles são especiais, muito especiais." Fechei a porta com as mãos tremendo. Pensei que tudo havia acabado. Mas, na noite seguinte, Lucas acordou chorando de novo. Fui até o quarto dele e ele me disse: "Mamãe, a moça veio me ver. Ela disse que o Rafa vai morar com ela." O sangue gelou nas minhas veias. Corri até o berço do Rafael. Ele estava dormindo, mas suando frio. Tentei não surtar. Tentei racionalizar. Mas algo dentro de mim gritava que aquilo não era imaginação de criança. Tranquei todas as portas e janelas naquela noite. Dormi com os 2 meninos no meu quarto. Achei que era só questão de tempo para essa sensação passar, mas eu estava enganada. 2 dias depois, aconteceu o que eu nunca vou esquecer. Era uma quarta-feira, por volta das 9 horas da manhã. Eu estava na cozinha preparando o café da manhã. Lucas estava assistindo desenho na sala. Rafael brincava com os cubos de montar no tapete. Fui ao banheiro por 5 minutos.
5 minutos. Quando voltei, Rafael não estava mais lá. Procurei por toda a casa, chamei o nome dele até perder a voz, mas Rafael não respondeu. A janela do quarto estava entreaberta e o vento balançava as cortinas de forma inquietante. Algo no ar parecia pesado, sufocante, como se o próprio ar tivesse ficado mais denso e ameaçador. Meu coração acelerava. O medo me dominava de uma forma que nunca senti antes. Corri para o celular e liguei para Bianca. Ela atendeu na primeira chamada como se estivesse esperando. Perguntei onde Rafael estava, com a voz tremendo. A resposta dela foi um riso frio e estranho que me gelou a espinha. Ele está seguro. Está onde deve estar. Eu não consegui dizer mais nada. Desliguei rapidamente e disquei para a polícia. Quando os policiais chegaram, tudo parecia normal demais. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma janela quebrada, nada fora do lugar. Parecia que Rafael simplesmente havia evaporado. Enquanto aguardava a chegada da perícia, revirei os vídeos das câmeras de segurança que havia instalado anteriormente. E foi aí que vi algo inacreditável. Bianca, sozinha, na madrugada, na sala, dançando em círculos. Ela segurava uma vela negra na mão e seu rosto estava escondido sob uma sombra. De repente, em meio à dança, ela desapareceu da imagem como se tivesse evaporado no ar. A babá simplesmente sumiu. Senti meu mundo desabar. Como alguém poderia desaparecer daquele jeito? E o mais assustador, parecia que tudo estava ligado àquela mulher que eu tinha deixado entrar na minha casa confiando nela. Procurei a ajuda de um padre da minha igreja. Ele veio rapidamente. Realizou várias orações e aspergiu água benta por todos os cômodos. Mas algo dentro de mim dizia que o mal havia deixado uma marca permanente na casa, e talvez em mim também. Lucas, meu filho mais velho, mudou completamente. Ele não fala mais sobre Bianca ou Rafael. Parece querer esquecer, como se tentasse enterrar o que viu. Mas às vezes ele olha fixamente para a parede e murmura palavras que eu não entendo, palavras que me enchem de medo. Fiz um boletim de ocorrência pelo desaparecimento do Rafael, mas o caso foi arquivado por falta de pistas. As autoridades não encontraram nada que pudesse explicar o sumiço. Hoje, quando passo perto da casa onde tudo aconteceu, um frio intenso percorre minha espinha. A porta range sozinha, mesmo sem vento. Às vezes parece que vejo uma sombra na janela, uma figura indistinta que me observa silenciosamente. Não sei se vou encontrar meu filho ou minha babá. Talvez nunca. Só sei que no momento em que deixei Bianca entrar, abri a porta para algo que não podia controlar. E o pior, não consigo mais dormir sem pensar que aquele mal ainda está aqui, ao meu lado, esperando pela próxima vítima. Às vezes acordo no meio da noite com a sensação de que alguém está parado no canto do meu quarto, me observando em silêncio. O ar fica gelado e meus cabelos se arrepiam. Tento me convencer de que é só minha mente pregando peças, mas sei que não é. Passei a trancar todas as portas e janelas, a deixar luzes acesas durante a noite. Mas nada disso parece afastar o medo. Meu corpo inteiro fica em alerta, esperando um sinal, um ruído, qualquer coisa que confirme que aquela presença está ali. Certa vez, encontrei um desenho no chão da sala feito com giz branco. Era a silhueta de uma criança com o rosto riscado. Não sei quem deixou aquilo ali, mas o terror tomou conta de mim. Tirei o desenho e joguei fora, mas no dia seguinte ele reapareceu no mesmo lugar, ainda mais nítido. Passei a pesquisar casos semelhantes, histórias de desaparecimento e cultos sombrios ligados a babás e empregados domésticos. Encontrei relatos assustadores, com muitas coincidências com o que vivi. A babá, a mulher que eu acreditei ser inofensiva, era parte de algo maior,
Algo sombrio que se infiltra nas casas, nas famílias, silenciosamente, esperando o momento certo para agir. Hoje, vivo com o medo constante de que Bianca volte, de que ela leve algo mais de mim, algo que não posso recuperar. Não faço esse relato para assustar ninguém, mas para alertar. Tenha cuidado com quem você deixa entrar na sua casa. O mal não grita, não usa máscaras. Ele sorri, fala baixo e se disfarça de babá. E quando você menos espera, ele já está dentro.